pessoal, esse é mais um vídeo da Viravolta e hoje eu continuo com a série sobre segurança na viagem. Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas básicas sobre como se manter seguro durante a sua aventura pelo mundo. Como avaliar se você deve visitar um país ou não? Eu acho que a lista de países não visitáveis do mundo ela é extremamente pequena. Eu diria países onde tem realmente um bloqueio que você é impedido de visitar ou países que estão em estado de guerra alarmante, que aí é furada você se enfiar lá. Mas eu acho que o mais importante quando você visita um país é saber onde você está pisando. Tem determinados países que são conhecidos como inseguros, mas isso não quer dizer que o país todo seja inseguro. Às vezes é uma determinada região que é insegura, como o caso da Colômbia, por exemplo, que tem uma região bem complicada por causa do tráfico de drogas, da produção de cocaína. Então você já sabe, aquela região não é uma região adequada para visitar, então não passa por lá. Faz outro caminho. Então o fato do país ser conhecido por uma determinada fama não impede você de visitar. Você só precisa saber aonde você deve e não deve pisar dentro daquele país. Durante os nossos 2 anos de viagem pelo mundo, nós conhecemos pouquíssimos viajantes com históricas trágicas ou de problemas graves que eles tiveram durante a viagem. A maioria das histórias dos viajantes que a gente encontrou geralmente era por culpa dos próprios viajantes. Porque o viajante é muito desatento, porque ele acha que está tranquilo e não precisa se preocupar, porque ele é relaxado, porque ele dá mole mesmo. E o que você quer durante essa viagem é justamente reduzir essa chance para o pior acontecer. A primeira e a principal dica para evitar problemas é respeite a cultura local. Isso quer dizer para a forma como você se veste e para a forma como você se comporta. Então se você está indo para um país onde as mulheres não colocam a perna de fora, não coloque a perna de fora. Se você está indo para um país onde os homens não andam sem camisa na rua, não vai ficar andando sem camisa na rua. Se você está indo para um país onde o contato entre sexos opostos publicamente não é bem aceito, e vocês são um casal, não vai ficar se abraçando, se beijando no meio da rua na frente de todo mundo. Só de fazer isso, você já vai estar evitando muito problema para sua viagem. Porque apesar daquilo ser normal para sua cultura, você não vai estar no seu país. Então você tem que se adequar à cultura do outro país, e não eles têm que se adequar a você. Evita andar sozinho à noite em locais meio estranhos. A sua hospedagem vai saber dizer para você aonde naquela cidade não é muito recomendável à noite. E aí você pode se unir a outros viajantes ou pegar um transporte mais seguro à noite também. Não aceite bebidas de estranho, principalmente a mulherada que vê um cara super charmoso oferecer uma bebida pra você. Porque todo mundo sabe que existe o tal do Boa Noite Cinderela. E se você acordar no dia seguinte em um local estranho, sem nada no seu corpo, depois você não vai se perguntar como isso pode ter acontecido. Não experimente drogas com pessoas desconhecidas, porque você não sabe a fonte das drogas, nem os efeitos que elas podem dar. Você pode se colocar sim numa situação de muita enrascada. Não vai ficar completamente bêbado saindo à noite se você está sozinho, se você não tem ninguém para ajudar e cuidar de você. Porque aí seria muito irresponsável e você se colocaria numa situação super vulnerável, principalmente as mulheres sozinhas. Se existe uma certa região do país que é meio complicado, que você se sente inseguro em fazer esse deslocamento sozinho, não faz. Se junte a outros viajantes que tenham um itinerário parecido com o seu e façam deslocamentos juntos. É muito comum viajantes se unirem para fazer deslocamento, porque você vai encontrar várias pessoas fazendo um caminho parecido com o seu. Não vai ficar se envolvendo em briga, em discussão, por coisa besta, em país onde você não conhece a cultura local, o nível de agressividade das pessoas, porque não tem nada que compense esse tipo de atitude besta e arrumar problema por nada. A viagem vai te ajudar a ficar mais relaxado, para você não ficar se estressando com coisa que não é tão importante assim. Vale também ficar muito atento aos golpes. É comum em vários países do mundo terem golpezinhos para enrolar turista. A maioria dos golpes, eles não vão colocar sua vida em risco, mas eles podem ser experiências traumatizantes, então melhor evitar, né? Os guias de turismo, nas orientações básicas de cada país, eles costumam colocar os golpes mais clássicos de cada país, então acho que realmente vale a pena dar uma olhada. Outra coisa é ficar muito desconfiado com aquela história, sabe? Pobre quando vê muito esmola desconfia. Quando tá parecendo tudo bom demais, tudo barato demais, tudo perfeito demais, de uma pessoa que você nem foi perguntar que ela veio oferecer pra você, começa a desconfiar que isso pode ser uma furada. Desconfie também das pessoas que lidam com o turismo, falando muito mal de uma determinada região ou daquela opção de transporte para convencer que você use o que ela tá te oferecendo.
porque geralmente ela inventa muita mentira para poder tirar vantagem em cima de você. E aí, se o pior acontecer, que é um assalto à mão armada, por exemplo, o melhor que eu tenho a te falar é entregar as suas coisas, fazer o que a pessoa pedir e ir embora tranquilo. Afinal, são só coisas. O mais importante é a sua integridade física. Tentar reagir pode te colocar numa situação de enrascada muito pior. Mas ainda assim eu vou te falar que a chance de um assalto à mão armada acontecer, ela é muito pequena. O Sudeste Asiático, por exemplo, que muitos brasileiros acham perigoso, é um dos lugares mais seguros do mundo para viajar. E lá não existe essa chance de ter um assalto à mão armada, por exemplo. Não precisa ficar neurótico com isso. Se acontecer, é porque você estava no local errado, na hora errada, e a gente não tem como prever esse tipo de coisa. Isso pode acontecer aqui no Brasil, do lado da sua casa ou do seu trabalho. Essas dicas não servem para deixar ninguém neurótico, serve apenas para você estar alerta. É muito normal que depois de um certo tempo no mesmo país, a gente comece a ficar cada vez mais relaxado e se sentindo mais seguro. E é justamente quando você relaxa que o pior acontece. Então, a gente não precisa deixar de viver nenhuma experiência, mas eu acho que as regrinhas básicas de segurança, elas têm que estar sempre lá, presentes no seu comportamento do dia a dia da viagem. E com certeza você vai evitar problemas com isso. Eu e Lexi viajamos 2 anos pelo mundo, a gente mantinha as mesmas regras de segurança sempre e nunca aconteceu nada com a gente. Se você quer saber as dicas para evitar furtos durante a viagem, que é um incidente que mais acontece entre viajantes, não deixe de ver o próximo vídeo. E se você está curtindo as nossas dicas, clica aí no logo da Viravolta e se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo, deixa um comentário se tem uma dúvida, fica ligado e não perca nada. Tchau!